আর হাস্য অদ্ভুত বীর বিভৎস করুণ। Então, continuando, lendo o Brihad Bhagavatam, então, capítulo conhecido como Bhakti Rasayan. Existem 5 raças principais e 5 raças secundárias. Krishna ele é o saboreador de todas as raças e por isso no nosso Shastra, explica Krishna é o Vishaya Vigraha. Ele é o objeto do amor divino. Então ele saboreia o néctar do coração dos seus devotos. Então, além de Krishna, todos são Ashray Vigraha, são recipientes do amor divino. Então, sempre existem duas coisas: o objeto do amor divino e o recipiente do amor divino. Shrimati Radhika, ela também é Ashray Vigraha. Ela é o abrigo do amor divino. Então, o nosso objetivo é servir Krishna. Mas como servir a Krishna? Como você vai servir a Krishna? Sob a guia de Ashray Vigraha Shrimati Radhika. Isso é Radha Anugata Krishna Seva. Radha Anugata Seva. Sem tomar abrigo nos pés de Shrimati Radhika, ninguém pode servir a Krishna. Então, Radha Anugata Seva. Então, seguindo os pés de Shrimati Radhika, então você pode servir a Krishna. Então, uma coisa também muito confessional. Como as graças se manifestam no coração dos devotos. Quando os 49 ingredientes se manifestam no nosso coração, então nós vamos saborear essas graças, essas doçuras. Então, 49 ingredientes. Então nós podemos saborear essa graça. Então não é fácil saborear. Quais são os 49 ingredientes? Você sabe? Então primeiro entenda os 49 tipos de ingredientes. Então primeiro vem o humor fixo. Então eu já disse, tem 5 raças principais. Dentre essas 5 raças, uma vai ser Staibhava. Então, humor fixo. One is 40 grade for Sancharik Bhav. Então, os 4 tipos de ingredientes. Bhava no Bhava. Então, Vibhava no Bhava, Satvik e Sancharik Bhava.
Então, Vibhava, Anubhava, Satvik e Sancharik Bhava. Então, os 4 ingredientes. E na plataforma de Stai Bhava, então 4 ingredientes eles vêm. Então, estão misturando esses 4 ingredientes, então Rasa se manifesta. Então, Vibhava, Anubhava, Satvik e Vyabhichari Bhava. Então, Alambam e Udipana. Então, é Ashraya Alambam e Vishaya Alambam. Krishna, ele é Vishaya Alambam. Então, vem Udipana. Então, o Udipana é aquilo que você vê, aquilo vai estimular o coração. Então, o Alambam tem 2 tipos. Vishaya Alambam e Ashraya Alambam. Então, objeto do amor divino. Krishna é sempre um objeto do amor divino. Então precisa de um diagrama. Senão você não consegue entender. Primeiro entenda, depois leia. Então escute, leia, leia, escute de novo. Primeiro escute. Então leia, escute, leia novamente, escute novamente. Um dia você não vai entender tudo. Mas repetindo às vezes, lendo, cantando os santos nomes, então a realização ela virá. Então esse é um processo. Então Bhaktivinoda Thakur ele explica. Se você for no Radha Kunda, então os passatempos eternos de Radha e Krishna. Como Radha Kunda ele é belo,
muitas joias e pérolas. Então existem os 8 kunjas lá, especialmente as margens do Radakunda. Existem 8 kunjas. O kunja das Astasakis. Então os Astasaki Kunda estão lá. E no meio do Radakunda existe um kunja especial, que é Swananda Sukada Kunja. E esse é o kunja de Ananga Manjari, onde Shrimati Radhika faz isso. Muito especial. Se você for até lá, você pode ver um belo. Vocês perguntam como Radha e Krishna vão se encontrar no meio do Kunda. Então, lá tem uma ponte muito bela que vai até o meio do Radakunda, nesse Swananda Sukada Kunja. Então, Yoga Maya faz esse arranjo. Então, Swananda Sukada Kunja especial. Então, Bhaktivinoda Thakur, muito belamente o Swananda Sukada Kunja. Yoga Maya faz com que ninguém possa entrar naquele kunja. Ela sempre protege esse kunja. Apenas aqueles que são do grupo de Shrimati Radhika podem entrar. Jatendra Kotila, nem mesmo a Chandrava ele pode entrar. Apenas aqueles que são do grupo de Shrimati Radhika, Swapaksha Gopis. Um grupo. Então, Swapaksha grupo são aquelas que são do lado de Shrimati Radhika. Tem 4 tipos de Gopis: Swapaksha, Vipaksha, Tatastha. Swapaksha, Vipaksha, Suhridpaksha. Então, quando Radha Nishta se manifestar, Nishta significa firmeza, fixo. Aquelas que são Radha Nishta Gopis são unidirecionadas com os pés de Shrimati Radhika. Então, Yoga Maya permite que elas vão até lá. De outra forma, não, porque aquele local está completamente protegido por Yoga Maya. Nosso Shastra explica 3 tipos de Gopis também. Uma é Radha Nishta Gopi, Krishna Nishta Gopi e Ubhaya Nishta. Mas aqui, esse local é muito confidencial apenas para Radha Nishta Gopis. Então, Radha Nishta significa aquelas que têm essa tendência apenas para Shrimati Radhika. De outra forma, Yoga Maya não permite. Então, Prabodhananda Sarasvati Pada ele compôs esse verso. Então você deve seguir 3 princípios e você deseja servir Shrimati Radhika.
Três princípios. Quantos? Primeiro, ser unidirecionado aos pés de Shrimati Radhika. Então, Radha Nishita Mani, golpes, elas são mandiras. Eu vou falando um pouco para vocês. Então, quem são as mandiras? São aquelas que são unidirecionadas aos pés de Radha. Elas ficam com Shrimati Radhika, assim como o corpo e a sombra. Onde Shrimati Radhika está, lá estão elas. Então, Prabhupada Sarasvati diz: se você deseja emergir, separar de Parakya, então você primeiro deve ser unidirecionado a Shrimati Radhika. Então, Shrimati Radhika é a minha mestra e eu sou a serva dela. Ó, Shrimati Radhika, por favor, vida após vida, me dê nascimento em Vrindavan. Então os Vrajapas eles estão falando, estão cantando dessa forma. Então, três princípios. Primeiro, ser unidirecionado a Shrimati Radhika. Segundo, você deve residir em Vrindavana. Se não for possível residir em Vrindavana fisicamente, então você deve residir em Vrindavana na sua mente. Que nem todos podem residir em Vrindavana. Mas você deve residir em Vrindavana com a sua mente. Então a pergunta vem. Então existem dois tipos de Vrindavanas. Panchakrus Vrindavana e Brihad Vrindavana. Então Panchakrus é só aquela Vrindavana que a gente faz um parikrama em volta. E outra é Brihad Vrindavana. Então a pergunta é: onde eu vou ficar? Então Vishwanath Chakravarti Thakur ele disse: Radhe Adipata Vrindavana. Então ficarei em Vrindavana, onde Shrimati Radhika ela domina completamente aquele local. Você não pode ficar em qualquer local. Você não pode ficar no local de Chandravali, Saksthali. Se você ficar no Saksthali, no local de Chandravali, então Shrimati Radhika não irá te aceitar. Então eu ficarei em Vrindavana, naquele local que está completamente dominado por Shrimati Radhika. Então Raghunath Das Goswami ele fazia Bhajan Sadhana
as margens do Radhakunda. Ele fez austeridades muito severas. Um dia, Krishna lhe apareceu e lhe disse: "Ó Raghunatha, então, estou muito satisfeito com você. Então eu vou te dar uma bênção." Mas Raghunath Das Goswami disse: "Eu não preciso de nenhuma bênção sua." Então Raghunatha, ele disse: "Se Srimati Radhika não me der a misericórdia, então eu não preciso da sua misericórdia. Mesmo que eu faça austeridades severas vida após vida nas margens do no Radhakunda, eu só quero a misericórdia dela." Então esse é o Nishta, essa é a firmeza de Raghunatha Das Goswami. Então, vida após vida, nascimento após nascimento, eu resido em Vrindavana, Brihad Vrindavana. E sempre se associe com sadhus muito elevados, Brajarasika. Então, o primeiro ponto é: você deve ser unidirecionado a Srimati Radhika. Segundo, você deve residir em Vrindavana. E terceiro, você deve se associar com um Brajarasika, sadhu muito elevado. Quando você se associar com esses Brajarasika sadhus, assim como Rupa Goswami Pada. Então, Rupa Goswami ele ficava em Terkadamba, entre Javat e Nandangal. E Sanatana Goswami Pada. Então, Sanatana Goswami ele ficava mas Sanatana Goswami Pada então Sanatana Goswami ele costumava ir até Terkadamba para eles falarem Harikata. E um dia a própria Srimati Radhika ela foi até lá como uma simples garota do vilarejo. Então ela disse eles estavam ouvindo Harikata e eles estavam falando Harikata, então eles não prestaram atenção nela falando. Então o Srimati Radhika falou: "Tudo bem, vocês não querem cozinhar, então eu mesmo vou fazer." Então ela estava um pouco distante de Rupa Goswami e ela estava cozinhando. Ela estava apenas fingindo que ela estava cozinhando. Na verdade, ela queria ouvir aquele Harikata. Qual Harikata? Rupa e Sanatana eles estão falando. Então, chamado Bhagavatam, o primeiro canto, primeiro Janmadasya. Então, o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Janma Adi. Então,
Apenas explicando esse pedaço. Adiras. Todas as raças elas se manifestam de Krishna, de Srimati Radhika. Janma Adi. Adiras significa Shringaras. Shringaras significa esse amor conjugal que vem de. Então todas as raças elas vêm de Shringaras. Então Adiras. Shringaras. Tem esse amor conjugal. Sem associação de um Brajra fixado, então esse humor nunca vai se manifestar no seu coração, mesmo que você leia os granthas. Então o chamado Bhagavata ele dá evidência. Quando sadhus elevados se encontram, então eles começam a falar sobre Madhurya Rasa. Então eles estavam falando sobre como esse amor conjugal se manifesta, Sringarasa. E Shrimati Radhika estava cozinhando, mas na verdade ela só queria ouvir o Harikatha. Porque todos os poderes místicos se manifestam no seu pé. Todos os poderes místicos se manifestam nas unhas dos pés de Shrimati Radhika. Talvez você pergunte como que Shrimati Radhika estava cozinhando esse arroz. Em qual panela ela estava fazendo. Tudo se manifesta das unhas dos pés dela. Apenas por sofá. Só dela pensar, tudo já se manifesta. Aí você pensa, cadê o fogão para ela cozinhar? Só de pensar em Yogamaya, ela tá sempre ávida por servir Shrimati Radhika. Então só dela pensar, então tudo aparece. Então de onde vem o fogo? Então Shrimati Radhika, o fogo vem de onde? Ela só soprou e o fogo apareceu. Na verdade, ela estava apenas ali para ouvir Rupa Sanatana falarem. Então cada um estava dando um significado diferente para esse shloka. Apenas um shloka, isso, né? Eles estavam discutindo. E quando o kata dele estava prestes a acabar, então ela disse, tô indo, minha mãe tá me chamando. Então você pode oferecer para Thakurji e tomar prachada.
Depois de alguns minutos, quando Rupa e Sanatana eles abriram os olhos, mano, cadê aquela garota do vilarejo? Só tinha aquele arroz doce. Então o Rupa Goswami Pada dele ofereceu essa prachada pra Thakurji. Então ele distribuiu essa prachada especialmente para Sanatana Goswami. Quando ele saboreou, então o prema se manifestou. Então um aroma muito, muito agradável. Então eles perceberam que na verdade aquela garota não era uma garota comum. É a própria Shrimati Radhika que veio disfarçada. Então Sanatana Goswami perguntou. Então Sanatana perguntou para Rupa, você tinha algum desejo no seu coração? Então ele disse, eu pensei, o meu irmão ele está vindo hoje e queria oferecer um arroz doce para ele. Então tudo que um devoto deseja, Krishna lhe satisfaz. Krishna lhe fala isso na Bhagavad Gita. O Aham Vaham. Krishna lhe diz, se meu devoto ele tem algum desejo, eu irei trazer tudo na minha própria cabeça. Então o que quer que ele tenha, eu protejo. E o que ele precisa, o que quer que ele precise, eu irei trazer na minha cabeça. Então Sanatana Goswami perguntou no seu. Então, então Sanatana Goswami falou, porque você teve esse desejo, então Shrimati ela mesmo, por isso que ela veio e trouxe arroz, leite, e, né, todos os ingredientes para fazer esse arroz doce. Então você deve ser muito direcionado aos pés de Shrimati Radhika. Então eu queria falar sobre os 49 tipos de ingredientes. Então, primeiro Vibhava no Bhava. Vibhava no Bhava, Sattvic e Vyabhichari Bhava. Então, Chaitanya Charitamrita está falando desses quatro e tudo isso nesses quatro ingredientes na plataforma de Sthai Bhava. Então, Bhakti-rasa se manifesta. São Vibhava, então de Vibhava vem Alambana e Udipan. E de Alambana, então Alambana tem dois tipos, Vishaya Alambana e Ashraya Alambana. E Udipana. Então, oito Sattvic Bhavas.
Então são Asta Sakti Bhava. Então, arrepios, tremores, lágrimas, né? 8 sintomas. Então, e 33 tipos de Vyabhichari ou Sanchari Bhavas. Então, Sthai Bhava. Então, Sthai Bhava, 7 Gonarasas, raças secundárias, aí 8 Sattvic Bhavas, 18, perdão, 16, e depois mais 33 Sanchari Bhavas, total 49. Então, apenas explicando isso, mas é necessário elaborar mais nisso. Sem ler o Chaitanya Charitamrita e o Bhakti Rasamrita assim, então é muito difícil de compreender isso. Então o rasa não é fácil de compreender. Same thing, different. No, it's just a name. Yeah, you can call it Sanchari or. Então Sanchari Bhava e Vyabhichari Bhava são a mesma coisa. Então Krishna Balarama são duas pessoas. O nome não é perfeito. Why you kept it, Gurudev? Why you kept it this way? He gave already, but he kept. São duas pessoas, um não. Krishna Balarama são dois corpos, uma alma. Assim como Gaura Nityananda. Então Krishna Balarama. Radha Krishna. Isso é outra coisa. Então você não é sério, então você não consegue compreender. Quando você for sério, então você vai entender Sanchari Bhava e Vyabhichari Bhava. Então primeiro você precisa ler esse livro. Então, quando você escutar sobre isso, então você ficará curioso. Você vai ler. Agora apenas você só senta e escute. Então você vai esquecer de tudo. Tá ouvindo ou não? Você não tem tempo.
Então, explicando como esses 49 ingredientes. Então, dentre as 5 raças principais, um tem que ser fixo. Qual você quer? Qual você quer? Madura. Então esse está Bava. Depois vem 7 raças secundárias. Então essas 7 raças secundárias elas nutrem o Staibava. Então, 1 mais 7. Então mais 8. 8 são Asta, Sattvic, Bhava. Então 1 mais 7 mais 8 mais 33. Então Vyabhichari ou Sanchari Bhava. Então 49 no total. Então quando isso se misturam, então a raça se manifesta. Então diferentes coisas. Vaidras, tem Mitra raça. Então tem as raças que elas são que tem amizade. E algumas raças elas são opostas. Então elas não se misturam. Isso é Vairi. Então raças contrárias. Então Sakya raça e Madhurya raça é Mitra raça. Então eles são como o Sovalo Shirinama, eles têm amizades. Tem amizade com as golpes, eles ajudam a comunidade Krishna si. Então a raça base é outra coisa. Então estou falando sobre Mitra raça e Kshatru raça. Então as raças são. Então Vatsalya raça é oposto à Madhurya raça. Muitas coisas. Então todas as raças secundárias elas nutrem a raça principal. Então o tempo já está acabando. Então ontem a gente falou desse shloka. Nanda Kinya Kroda. Então Parikshit Maharaj perguntou para quais foram as atividades que Nanda e Yashoda fizeram para ter Krishna como filho. Então Nanda Kinya Kroda Brahma. Então ontem a gente estava falando sobre esse shloka. Como mãe Yashoda ela nutre Krishna como seu filho. Mas Krishna é Bhagavan. Então Krishna é Bhagavan não. Então quem é o seu pai e sua mãe? Então
se manifesta dele, quem pode ser o pai e a mãe dele? Mas ele nasce do ventre de Yashoda, assim como um bebê comum. Então isso é um milagre. Então, por um lado, nós estamos falando dele e a Bhagavan. E de outro lado, a gente fala que ele nasce. Isso é a tinta e a tata. Isso está além da nossa concepção material. Qual o significado de atinta? Então, aquilo que está além da nossa concepção material, então nossa mente, ela é jara, ela é material. Então a gente não consegue compreender aquilo que é transcendental com a nossa mente, com a nossa inteligência material. Apenas quando nós recebemos a misericórdia de Guru e Krishna, então nós iremos realizar isso. Então Brahma de 4 cabeças, ele disse de shloka, que significa, mesmo que você leia, então sem a misericórdia do Senhor nós não iremos compreender nada. Mesmo que por milhões e milhões de anos você leia e estude, você não vai compreender. Mas como nós iremos realizar isso? Quando ele manifestar tudo misericordiosamente manifestar no seu coração, então você irá compreender. Então Brahmadini disse, mesmo que por milhares e milhares de vidas você vague nessa existência material, sim, ainda assim não será capaz de compreender. Apenas quando você receber a misericórdia e a kripa dele. Então, como receber a misericórdia dele e kripa? Talvez você se pergunte. Quando você se render completamente aos pés de Guru e Krishna, tudo está no seu coração. Esse é o processo. Quando o Senhor ele misericordiosamente manifesta tudo no nosso coração, então nós iremos compreender. Então esse é o processo de como se render completamente aos pés de Guru e Krishna e seguir as instruções deles. Então nós precisamos ouvir Krishna Katha, porque Krishna Katha é não diferente dele. Então você deve se absorver em Krishna Katha e Krishna Nam, e assim o seu coração ele ficará limpo. Os Shastras estão explicando muitas coisas. Então Harikatha Shravana. Então Krishna Katha é muito excelente e auspicioso. Ele entra pelos nossos ouvidos e vai até o nosso coração, limpando. Então, só existe um sadhana, que é Nama Sankirtana. Então, Harinam. Quando Parikshit, ele fez essa pergunta. Qual foi
um sadhana auspicioso que Nanda Maharaj ele fez. Porque ele obteve a suprema personalidade de Deus como o seu filho. Isso não é algo comum. Como eu disse, de acordo com o seu karma anterior, você obtém coisas materiais, esposa, filhos, riqueza. Mas tudo isso é temporário. E não muito sofrimento. Isso é verdade ou não? Então, muita ansiedade, ela vem. Porque essa é a natureza desse mundo material, da tristeza e ansiedade. Quem é feliz nesse mundo material? Ninguém. Mas quando você faz a página de sadhana, pela misericórdia, sem causa de Krishna, então Harinama é sadhana e sadhya. Sadhana significa o processo para alcançar a meta suprema. E Harinama também é sadhya. Então é a meta suprema. Porque Krishna ele é a personificação do amor divino. Então Brahma Mahaprabhu ele disse: cante os santos nomes, escute Harikata, Senhor Guru. E assim, tudo vai se manifestar no seu coração. Então Harinam. Porque Kali Yuga tem apenas um sadhana. Então apenas um processo de como alcançar a perfeição máxima e cantar os santos nomes. Porque os santos nomes são muito diferentes de Shri Hari. Não são que todos vocês estão cantando os santos nomes, vocês são muito afortunados. Aqueles que não estão cantando os santos nomes, eles são Durbhagya, são desafortunados. Então devem cantar e ouvir. Isso é muito importante. Shravana Kirtana Smarana. Hari. Amanhã a gente pode falar mais sobre isso. Então, lembra dos 49 ingredientes? Que raça se manifesta no seu coração. Então apenas escute no ouvido.